Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nosso tema de hoje aqui é crédito e financiamento de projetos. Bom, a primeira perspectiva que a gente precisa ter é, a maioria das pessoas, quando é pesquisada, né, quando a gente vai fazer um questionamento do que está faltando para empreender, né, a gente tem aí um grupo de empreendedores que às vezes só me falta dinheiro, né? E às vezes, quando o dinheiro aparece, nem sempre as coisas continuam ou passam a funcionar da forma como era para funcionar. Então, assim, uma primeira perspectiva que a gente precisa ter muito clara é para que esse dinheiro é necessário e em que esse dinheiro vai ser investido, né? Note que eu estou falando independente do dinheiro sair do seu bolso ou do dinheiro vir de um sócio, vir do empréstimo, alguma coisa do tipo. A gente precisa ter de forma muito clara em que esse recurso vai ser aplicado, né? Então, se vai ser investido num imóvel, se vai ser investido em computadores, sistemas e etc. Se você vai precisar de recurso para fazer uma reforma, se você vai precisar de um veículo, seja ele que tipo for, se você vai utilizar para máquinas e equipamentos. Então, assim, é necessário ter, ou se vai ser para pagar uma mão de obra específica, uma mão de obra específica de programação, uma mão de obra específica de design, né? Mas precisa ter muito claro para onde esse dinheiro vai ser aplicado e, obviamente, qual é a demanda de recursos que precisa, porque não vai adiantar nada. Na realidade, você vai gerar um problema maior quando você tem um recurso e aquele recurso, por exemplo, é completamente insuficiente para fazer aquilo que você precisa, né? Então, assim, precisa ter muito claro para onde é que esse recurso vai, quais são os próximos passos e o espaço de tempo que isso daí vai precisar ocorrer também, tá? Então, precisamos compreender, pessoal, quando a gente está pensando aqui em tirar um projeto do papel, ou tirar a ideia da cabeça, a gente tem, de forma muito grosseira, dois dinheiros, digamos assim. Um dinheiro que a gente precisa ter para investimento, ou seja, para tirar a ideia do papel, para fazer a abertura do empreendimento. Então, pode ser uma construção, fazer um ponto, fazer um prédio, fazer uma sala, fazer alguma coisa, ou uma reforma. Se for na área de comércio, você precisa de estoque inicial, né? E aí não tem como você abrir um mercado sem ter mercadoria dentro, por exemplo. Em boa parte das vezes, você precisa ter recurso também para fazer treinamento inicial com equipe, né? Você precisa aí aquisição de máquinas e equipamentos, certo? Então a gente tem aí diversos empreendimentos que são dependentes, que sem máquinas e equipamentos eles não funcionariam. E aí você precisa dessas máquinas e equipamentos, precisando entender também as diversas fontes de possíveis fornecedores, valores, etc. Mobília, utensílios de modo geral, e também, se a gente está aqui falando de um negócio físico, né, o mesmo online, o físico acaba tendo uma demanda maior, a gente precisa ter recurso também para registrar a empresa, para abrir lá o CNPJ, para fazer os devidos cadastros, para ter as devidas licenças, né? Se você vai ter um empreendimento aí que precisa emitir notas, fazer algumas aquisições, etc., isso tudo tem um aspecto legal a ser cumprido que demanda de registros e licenças para funcionamento. Após essa fase, abrir aqui o empreendimento, a gente precisa de um outro tipo de dinheiro, que é o que eu estou resumindo aqui como capital de giro, certo? É um dinheiro que, na realidade, ele é para manter o empreendimento de porta aberta. Então, ao final dos primeiros 30 dias lá, você vai ter que pagar salários, comissões, se você tiver que pagar comissão, os encargos desses salários.
se for todo mundo registrar, ter os devidos encargos, né? Energia elétrica, água, telefone, internet, aluguel, condomínio, se for para ficar rodando de um lugar para o outro, combustível, passagem aérea, né, hospedagem, impostos. Então perceba que a gente tem duas grandes categorias de dinheiro aqui. Um dinheiro que eu preciso ter para abrir as portas e um dinheiro que eu preciso ter depois para ficar mantendo. Professor, mas esse dinheiro para ficar mantendo, eu tenho que me preocupar agora? Normalmente tem, porque dificilmente no primeiro mês que você abre, você já vai ter logo aquela receita estupenda que vai cobrir todos os custos. Então, assim, normalmente quando a gente vai pensar em um recurso, a gente precisa também pensar nesse recurso de capital de giro por 3, 6 meses, um ano, né? Aí vai depender do retorno que o seu empreendimento espera ter, ou do faturamento que o seu empreendimento espera ter. E um erro muito comum é a gente se preocupar muito com a ideia de abrir, mas não se preocupar muito com a ideia de como é que eu vou manter, certo? E a manutenção, boa parte dos empreendimentos que fecham, pessoal, não fecham porque foram mal abertos. Na inauguração estava tudo lindo, estava tudo iluminado, estava todo mundo arrumado, estava tudo perfeito, mas ao longo do tempo o desempenho daquele empreendimento pode não ter sido o suficiente para cobrir o capital de giro necessário para sua manutenção. E aí ele quebra. Então, assim, a gente precisa ter uma atenção a esses dois, digamos assim, a esses dois dinheiros, tá? Quais são aqui, pessoal, as fontes de capital quando a gente imagina assim, quero tirar uma ideia do papel? Então, minha primeira opção é eu puxar o dinheiro do bolso, vou lá na minha poupança, vou lá na minha conta do banco digital e vejo o que é que tem lá para usar. Ou vou juntar, vou começar o processo de juntar uma grana para dali ter um capital mais adiante para poder tirar aquela ideia do papel, né? Só que às vezes isso não é suficiente, então eu posso partir, por exemplo, para ter sócios. Então eu vou aqui procurar pessoas com as quais eu possa me associar e elas me ajudarem a tirar a ideia do papel. Perceba aqui o seguinte aspecto. A gente tem sócios que eles vêm com a ideia ou com a perspectiva única e exclusiva de emprestar o dinheiro, e temos sócios que vêm com a ideia de contribuir para o negócio, né? Na medida do possível, pessoal, o ideal é a gente ter sócios que contribuam com a ideia do negócio, né? Com tirar, né? Não só botar dinheiro, mas suar de vez em quando, ou com regularidade, ou ter uma atenção ao negócio. Muitas vezes o sócio estritamente capital, ele te dá um alívio ali momentâneo, mas às vezes ele não te contribui muito adiante. Adiante você vai precisar quem te dê sugestões, quem te dê ideias, quem te cutuque, quem diga, olha, precisa chegar mais cedo, ó, precisamos mexer nisso. E o sócio, quando ele é um sócio estritamente capitalista, muitas vezes ele não faz esse papel, né? Ele, depois de tanto tempo, quer o retorno do dinheiro dele, mas durante o percurso ele não contribuiu em nada. Então, o ideal é que a gente possa ir, se a alternativa de buscar sócios for uma alternativa interessante, buscar sócios que possam entrar com recursos, mas também que possam entrar com a capacidade de contribuição ao empreendimento. Capital de investidores, certo? Aí são aquelas pessoas que vão entrar ali com grana, mas que não vão participar do empreendimento. Não estou dizendo que isso é ruim, né? Mas assim, o que a gente percebe, principalmente com empreendedores muito jovens, é que durante o percurso deles há aqui uma necessidade de ideias, de conselhos, que muitas vezes o capital, quando ele é só de investidor, ele acaba sendo um capital, digamos assim, mais pobre do que o que podia ser, né? Um capital bancário, né? Isso aí você vai procurar um empréstimo, um financiamento em banco. A maioria das pessoas, isso daqui é a primeira alternativa que vem à mente, porque é o mais comum para nós, né?
Mas aqui precisamos imaginar que o banco, quando a gente vai pegar um capital lá nele, ele quer os juros dele, ele quer o capital principal dele de volta, e ele não tem nada a ver com empreendimento. Por isso, qual é a principal diferença do banco aqui para o investidor? É que o investidor, muitas vezes, você vai trabalhar com a taxa de retorno mais tranquila, com prazos mais elásticos. Muitas vezes esse investidor ele pode entrar aqui como uma espécie de mentor. Ele não vai estar lá no teu dia a dia, mas pode ser que ele esteja lá. Um dia que tu precisar de uma ideia, tu pode ligar para a pessoa e ela te dá uma ideia. Com o banco, não. Com o banco não temos esse relacionamento, né? Capital de empresa de fomento. No Brasil a gente tem, né? Aqui no Piauí a gente tem a FAPEP, tem FINEP, tem CAPES, tem CNPq e tal, todos são estruturas, né, que oferecem capital, e aí a gente tem capital que precisa ser devolvido e temos capital a fundo perdido, né? Ou seja, existem aí alguns capitais de fomento, editais que são publicados, e aí nesses editais existem os requisitos, e aí as pessoas, os empreendedores concorrem àquele edital e lá no edital normalmente vem dito qual é a área de negócio de interesse, qual é o capital a ser disponibilizado, em que aquele capital pode ser investido, na maioria das vezes não pode ser investido em obras e reformas, né? Tem que ser investido exclusivamente no desenvolvimento da ideia. Então, existem aí estruturas com esse tipo de capital que é muito interessante que se aproveite, né? Bom, e aqui um aspecto curioso, certo? Principalmente para quem está desenvolvendo um negócio do zero, é quando buscar essa fonte de recurso. Muitas vezes, pessoal, principalmente quando a gente vai falar aqui de bancos, investidores assim, capitais que nós temos que pagá-lo e remunerá-lo, a gente precisa compreender assim, quanto mais cedo aquele capital entra, mais eu tenho que disponibilizar do meu negócio para aquele capital entrante. Então vamos lá. Imagina que para você desenvolver sua ideia, você consiga desenvolver só. Você não precisa de capital de ninguém. O que é que vai acontecer aqui? Você vai, na realidade, ser dono de 100% da sua ideia. Então você vai lá, monta a empresa, quem que é o sócio daquela empresa ou quem que é o dono daquela empresa? Você. Se você chamar mais um coleguinha ou dois aí para montar a ideia, então vocês três vão ser os únicos donos daquele empreendimento e vocês estão ali desde o início com ela. Só que desse empreendimento você gerou um protótipo, né? Então já não é só uma ideia, já é agora aqui algo que você tem na mão, que você pode testar no mercado. E aí perceba, entre a ideia e entre o protótipo que vai ser testado no mercado, tem toda uma distância, um tempo e um esforço. Perceba que, vamos imaginar que a gente demorou aqui um ano de uma fase para outra. Após um ano, essa tua ideia, digamos assim, tem um pouco mais de valor e é um pouco mais objetiva, certo? Do que uma ideia que estava escrita só no papel. Imagina que você pôs aquela ideia para funcionar e aquela sua ideia começou a faturar um pouquinho. Entenda que nesse momento você tem uma situação muito mais concreta do que aquela ideia que estava só no papel e do que aquele protótipo que não tinha ido ao mercado ainda. E aí a gente parte, digamos assim, para uma ideia que deu certo e está se ramificando pelo Brasil e pelo mundo. Perceba a seguinte coisa: você vender um percentual do seu negócio quando você já está espalhado pelo mundo,
provavelmente o investidor ele vai ter que demandar muito mais recurso por um percentual pequeno, tendo em vista que você já tem ali um faturamento, que você já tem ali um histórico. Quando você está só no campo das ideias ou só no campo do protótipo, com um dinheiro muito menor, o investidor se torna sócio de 30% da ideia, de 40% da ideia, de 50% da ideia. Então você precisa compreender que quanto mais cedo você buscar sócios, mais você vai ter que tirar de suas cotas e disponibilizar para esses sócios, porque eles estão se arriscando com você. Quando eu estou lá no campo das ideias e do protótipo, aqui eu ainda tenho muito risco da ideia não funcionar. Quando eu já estou faturando e quando eu estou expandindo, a ideia já foi testada e a não ser que ela tenha um deadline aí por alguma razão específica de mercado, mas não sendo ali, ela vai se perpetuar. Nesse sentido, precisamos compreender que quanto mais cedo você vende cotas do seu empreendimento, mais barata aquelas cotas são, porque elas têm muito risco e mais cotas você vai ter que dar para aquele recurso que está entrando, certo? Lembrando que você vai ter que carregar aquele sócio por um tempo, tá? O que é que costuma ter aqui com investidores anjo, com aceleradoras e etc. Normalmente elas entram nessa fase aqui de protótipo, experimentam a ideia e eles ficam teu sócio por algum tempo. Alguns anos depois eles vão vender a parte deles do teu empreendimento. Então imagina aí que era um empreendimento que não custava nada, porque estava só no campo das ideias, e passou a faturar R$ 1 milhão por mês. Daqui a 3, 4, 5 anos, faturando esse R$ 1 milhão por mês, aquele investidor que botou um capital bem pequeno para poder tirar a ideia do papel, ele vai vender a parte dele, os 30, 40% que é da parte dele, para um outro investidor ou para os próprios sócios por um valor muito maior, porque a ideia ela se provou factível e se provou que tem valor de mercado. Então, perceba que quanto mais tarde você dispõe de cotas para sócios, mais esses sócios tendem a ter que colocar recursos e você seria obrigado a dispor de menos de suas cotas para estes sócios, tá? Inclusive, a gente tem aqui alguns sócios que não entram em negócios que não têm nenhum tipo de teste de mercado, né? Então, você precisa observar aí que, às vezes, quanto mais, digamos assim, imatura for sua ideia, mais difícil é você convencer um investidor de que aquilo lá funcione, tá? Então, a não ser que você vai pegar alguém do mercado, que ele já sinta essa perspectiva e que sua ideia vá de encontro muito positivamente ao que ele já pensa, aí pode ser, mas de modo geral é mais difícil encontrarmos sócios com ideias muito imaturas. Todo dinheiro tem o mesmo custo, pessoal? Não, né? Então, eu acabei de dar um exemplo aqui, por exemplo, de dinheiros que vêm no começo da ideia e acabam se tornando caro porque eu tenho que dar um percentual muito grande. Quando a gente para ver aqueles dois dinheiros lá que eu comentei no começo, que é o capital de giro e investimento, o que é que a gente precisa entender de capital de giro? Quando eu vou num banco e peço dinheiro de capital de giro, o banco vai, deposita um dinheiro na minha conta, ou seja, é um capital que eu vou usar, eu preciso dele urgente, por isso que eu digo que aqui é um capital de curto prazo. E note, eu posso pegar aquele dinheiro e ir para o shopping e gastar ele todo. Ele não está depositado na minha conta. Então, teoricamente, é um dinheiro que a gente tem muito risco com ele. O banco enxerga muito risco. Porque se você for um investidor, se você for um empreendedor que não é bem organizado, parte daquele dinheiro você pode gastar com coisa que não era para gastar. Por conta deste risco, o banco te cobra uma taxa de juros maior, certo? É diferente, por exemplo, quando a gente tem aqui um dinheiro que é investido, por exemplo, num caminhão. Se você deixar de pagar esse caminhão, o banco vai tomar esse caminhão, vai leiloar e vai ter parte do dinheiro dele de volta. Então, o banco enxerga que o dinheiro para investimentos ele é um dinheiro com menos risco, porque, de qualquer forma,
parte daquele dinheiro que é gasto ali em investimento, boa parte o banco pode recuperar, e por essa razão o banco enxerga menos risco e normalmente ele te dá ali um prazo mais alongado e uma taxa de juros menor. Então, qual é a dica que fica? Se você tem uma grana no bolso, talvez essa grana no bolso seja muito útil para você segurar para capital de giro. Um erro muito comum, principalmente em microempreendedor, é que ele gasta o dinheiro dele todinho ali fazendo a reforma de um ponto, comprando estoques, etc. E fica sem grana para a sustentação do empreendimento ali naqueles primeiros 3, 4, 5, 6 meses. E acaba tendo que recorrer a um dinheiro de banco de capital de giro, que é um dinheiro caro, né? Então, assim, o ideal é que se possa, o máximo possível, jogar o que for de investimentos para uma linha de crédito, certo? Bancária, por exemplo, e deixar o capital de giro, certo? Que é um dinheiro, cara, se eu for pedir emprestado, no meu bolso, né? Se for pedir emprestado. Tendo acesso a recurso, e aqui eu estou falando tanto do dinheiro que vem de banco como do dinheiro que vem de investidores, faça o que com ele, né? Normalmente, pessoal, os investidores têm uma conversa com o empreendedor e existe uma pergunta muito simples que eles fazem e faz todo sentido, você está aqui na minha frente pedindo 10, 15, 20, 100 mil, 1 milhão. Você quer esse dinheiro para quê? Né? É preciso ter muito claro o que fazer com aquele dinheiro e quando, porque não necessariamente você vai gastar aquele dinheiro todo de uma vez, né? A maioria dos investidores não aporta capital todo de uma vez, vai aportando devagar. E aí, assim, é preciso você ter um roteiro aí de aquisições e de investimentos que você vai fazer, maquinários que você vai comprar, veículos que você vai comprar, mídias que você vai investir, viagem que você precisa fazer, parcerias que você tem que fechar, certo? Desembolsos futuros que você tem que fazer, por exemplo. Você tira um empréstimo para comprar um determinado veículo, o banco te dá ali 12 meses de carência. Normalmente, nessa carência, o banco não quer que você pague a prestação, mas quer que você pague os juros, né? Que é uma cotazinha pequena da prestação toda. E ali você vai ter que desembolsar esses juros até terminar essa carência. Então, você precisa ter uma ideia de quando é que você, em que você vai gastar, e se for dinheiro de bancos, você vai ter que desembolsar aqui com juros e prestações mais adiante. E aí vem a perspectiva de aportes futuros, quer dizer, imagino que você está pegando uma ideia, um dinheiro para tirar a ideia do papel e fazer um protótipo, quer dizer, aquele protótipo para ir para o mercado talvez precise de um novo aporte de recursos. E aí isso precisa ficar claro desde o começo, né, aos investidores, não que não se possa mudar de ideia, mudar o roteiro, mas o ideal é que você tenha essa perspectiva de que talvez novos aportes sejam necessários, você precisa dispor aí de novas cotas dessa sociedade para outros investidores ou ter acesso a uma linha de crédito maior por parte dos bancos, né? Uma alternativa que existe, bem interessante para startups, principalmente, é a ideia de crowdfunding, certo? O crowdfunding aqui, ele tem outros nomes, né? Aqui no Brasil tem o nomezinho de financiamento coletivo, de vaquinha, coisas do tipo. E aí o que é que precisa ficar claro aqui com o crowdfunding, né? A perspectiva é que você tem aqui várias pessoas que você não tem aqui um investidor que banque 100 mil reais numa ideia. Você tem aqui várias pessoas que entram com pequenos recursos para formar aqueles 100 mil reais, né? Por isso que a gente diz que são vaquinhas eletrônicas, em que pessoas vão tirar um dinheirinho do bolso aqui para botar aquela tua ideia para funcionar. Normalmente isso é feito através de plataformas online, né? Então, de onde é que surgiu isso daí? Basicamente, você tinha dois sujeitos no mercado, né? Um cara que tinha ideias, certo? E outra pessoa que às vezes tinha um dinheirinho sobrando que ele podia, ou ele tinha até interesse em ajudar a tocar uma ideia.
as plataformas surgiram para juntar essas duas pessoas. Originalmente, pessoal, se a gente for pegar aqui os primórdios aqui do crowdfunding, normalmente você tinha aqui ideias de cunho muito social, né? Então, você tinha um projeto de alfabetização de adultos, um projeto de alfabetização de crianças, ou você tinha, era bastante comum também, você tinha bandas de garagem, por exemplo, que queriam estruturar um show. Então, os fãs daquela banda, ou gente que se interessava por aquele tipo de música, ia lá, dava uma vaquinha para poder aquele show poder sair, né? E aí assim surgiu a ideia do crowdfunding, onde você reunia pessoas que tinham uma ideia ou que tinham um projeto para tirar do papel e pessoas que com interesse em contribuir. A grosso modo, a gente tem esses três grandes formatos, né, de crowdfunding. Você pode ter formatos híbridos aí, mas é o formato de doação, em que a pessoa dá o dinheiro e, ok, deu o dinheiro e ela se sente recompensada quando aquela ideia sai do papel. Você tem aí um crowdfunding de recompensa. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem banda, por exemplo, que é, quer tirar um show do papel. E aí, quem der, por exemplo, R$ 100 vai receber o ingresso do show. Quem der R$ 150 vai receber o ingresso do show mais uma camisa autografada. Quem der R$ 200. Então, assim, a banda vai bolando recompensas à medida que a vaquinha é maior, né? A contribuição é maior. Então, é bastante comum isso daí acontecer. Então, você tem aí uma ideia. Eu já vi, por exemplo, a ideia de um cidadão que está desenvolvendo uma bicicleta elétrica, com algumas tecnologias lá embarcadas, e quem investia a partir de um determinado ponto recebia a bicicleta ao final do projeto. Outras pessoas iam receber é, outros, outros objetos com a marca da bicicleta, né? Então, isso aí variava de acordo com a recompensa variava de acordo com a contribuição que era feita. E você tem aí o de participação, de equity, que são, na realidade, crowdfundings com a ideia de que as pessoas vão fazer investimentos numa ideia ou num projeto e serem sócios daquela ideia, certo? Quando eu estou falando aqui de doação e recompensas, os doadores aqui, eles não são sócios da ideia. Então, imagina que você tem uma ideia que eu já vi bastante, desenvolver um jogo de tabuleiro. Você pode dar como recompensa que as pessoas que contribuíram com um certo valor vão receber o jogo em casa pelos correios. Ok. Mas, por exemplo, dali para frente, o que você for faturar com o jogo, né, nas lojas, nas vendas online, etc., aquilo vai para a sua empresa. Essas pessoas que deram a doação não têm direito à participação. É diferente das plataformas de equity, porque aí nas plataformas de equity, os investidores aqui já têm interesse em obter dividendos, em obter recursos, né, retorno daquele investimento que foi feito. Esses exemplos aqui não é indicação, né? Aí precisa ver. Existem plataformas, pessoal, que elas são muito específicas, né? Então, tem plataformas, por exemplo, que a prioridade delas é investir em ideias com foco em um determinado público feminino, por exemplo. Existem plataformas que o foco delas mais é a parte de jogos, de cultura. Existe outra parte plataformas que você vê assim, muitos aspectos ambientais e sociais. Então, aqui a ideia não é indicar plataforma, mas você conhecê-las e ver qual se encaixa mais com aquela sua ideia, certo? As plataformas de equity, aqui também a ideia não é indicar nenhuma delas, porque elas também têm suas particularidades, né? Então, tem plataforma de equity muito voltada para agronegócio,
tem plataforma de equity voltada para negócio de TI, certo? Então, a gente tem plataformas voltadas para investimento em imóveis. Então, assim, aqui também precisa dar uma checada em cada plataforma dessa, aqui a gente está fazendo só menção a algumas, para ver qual que se encaixa naquela sua ideia. Então, qual é a perspectiva aqui? Diferente das plataformas de doação e de recompensa, aqui o cidadão que bota o dinheiro, ele é sócio. Normalmente aqui, pessoal, não vou entrar muito em detalhe, mas não é só dessa forma, mas uma das formas que você tem aqui, uma sociedade de proposta específica. Então, vou dar um exemplo. Vamos lá, desenvolver um software voltado para um determinado público que tem lá uma demanda específica. Beleza, soltei a ideia aqui numa plataforma e aqui algumas pessoas se interessaram pela ideia. Imagina aqui que 50 pessoas se interessaram pela ideia, cada um investiu X mil reais. Eu vou ter aqui 50 sócios para desenvolver aquela ideia, tá? Imagina que aquela ideia é desenvolvida dentro de X tempo. Vamos botar aqui um ano, dois, três, quatro, cinco. Ao final desse tempo, certo? Aí imagina que aquela ideia, o foco do projeto é vender aquele software, né? Após a venda do software, o software foi testado, prototipado, jogado no mercado e tal, e depois foi vendido o software para uma empresa maior. No momento dessa venda, eu tenho esses 50 sócios. Então, cada um aqui vai receber o propósito específico que for o desenvolvimento de software, cada um vai receber sob suas cotas. Lógico que quem participou mais vai receber mais, quem participou menos vai receber menos, mas cada um vai receber aqui proporcional à sua participação e eu, como desenvolvedor da ideia, também, tá? E aí, dali por diante, aquela sociedade ela é desfeita. Então, um dos formatos que existem é com sociedade de propósito específico. Não existe só para cá, na realidade, sociedade de propósito específico é amplamente utilizada em diversos tipos de negócio. Mas aqui eu estou só dando um exemplo que você tem plataformas que vendem, você coloca lá a sua ideia e a plataforma te ajuda, digamos assim, a localizar possíveis sócios daquela ideia, tá? Então, a gente tem aí não só a perspectiva de crowdfunding para doação, como também de participação. Então, em resumo, pessoal, aqui são alguns aspectos que eu quis trazer aqui para vocês sobre financiamento de projetos para poder ajudá-los a tirar uma ideia do papel. E fica como sugestão, a maioria de vocês tem um apelo muito grande aí para o cenário de startups, dar uma olhada nas agências de fomento, certo? E também dar uma olhada nas plataformas de crowdfunding para vocês, inclusive dar uma checada assim, nas ideias que estão lá disponíveis, para se inspirarem nessas ideias, por exemplo, como também para checarem das ideias que você tem ou daquela ideia que você tem, em qual plataforma que ela se encaixa melhor, e dali possivelmente você colocar a sua ideia lá e sentir qual é a receptividade da sua ideia naquela plataforma, certo? Abraço forte e nos vemos no próximo vídeo.